Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal PSEG Consultoria e Projetos. Eu me chamo Rafael e hoje falaremos um pouco a respeito do mercado do setor sucroenergético com um foco no açúcar no mercado internacional. Nas últimas semanas, o preço do produto vem apresentando crescimentos expressivos, superando a marca dos 20%. Isso tanto nos seus preços observados, como na sua curva futura ao longo da safra 23-24. Como isso deve impactar o setor e também atingir os preços domésticos, é o que será abordado nesse vídeo. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Como mencionado, ao longo dessas últimas semanas, o produto vem apresentando crescimentos expressivos, superando a barreira dos 22, 23, 24, 25 centavos de dólar por libra-peso. Trata-se, portanto, de uma elevação acelerada e expressiva em um curto espaço de tempo, o que coloca o preço do produto negociado atualmente entre o maior nos últimos 11 anos. Existem dois gráficos que gostaria de compartilhar com vocês e que nos ajudam a entender esse movimento e o quão atípico ele é. O primeiro deles trata-se da série histórica de preços, onde mostramos uma média mensal das cotações desde 1994. Período para o qual se possui levantamento desses dados. Na variação mês a mês, essa linha inclinada que representa o mês de abril significa uma variação de mais de 17% em relação ao que tivemos no mês de março. Podemos ir além ainda e colocar em perspectiva de que os preços observados na semana final de abril só foram superados em menos de 4% de todos os dias desde 1994. O segundo gráfico apresenta a evolução das curvas futuras do produto, que revelam um aumento homogêneo em praticamente todos os contratos com entrega ainda na safra 23-24. Esse formato de gráfico é interessante, pois evidencia a percepção dos agentes quanto à perspectiva de uma possível escassez do produto no futuro recente. Comparando os valores que tínhamos lá nas últimas semanas de março com o que foi observado nas últimas semanas de abril, notaremos que o preço do produto saiu da casa dos 21, 22 centavos de dólar por libra-peso, superando a barreira dos 25 centavos para todos os contratos negociados ainda em 2023. Considerando somente a janela desses 30 dias envolvendo a última semana de março com a última semana de abril, constatamos que todos os contratos futuros apresentaram uma valorização média próxima dos 30%. Mas e afinal, o que motivou essa alta? Bom, como é comum nos movimentos de mercado, eles nunca são inteiramente representados por uma única variável, representando quase sempre um conjunto de fatores que pressionam para um lado ou para o outro no mercado. No caso específico deste mercado, os fundamentos que ditam os movimentos de alta ou de baixa quase sempre se relacionam com a capacidade da oferta global atender à demanda pelo produto. Podemos, assim, classificar esses movimentos entre aqueles que afetam no curto prazo, no médio prazo e também no longo prazo. No caso daqueles de curto prazo, isto é, os que modificam quase que instantaneamente as condições desse mercado, vale citar a capacidade de oferta tanto da Tailândia como da Índia, dois importantes países produtores e exportadores do produto que são encarregados de suprir a oferta da commodity no período em que no Brasil estamos na entre-safra. Em ambos os casos foram registradas produções inferiores nos canaviais em comparação ao mesmo período dos anos passados. Também vale citar aqui que tanto a Índia como a Tailândia enfrentaram condições climáticas adversas, com escassez de chuvas no período fundamental de desenvolvimento dos canaviais. No caso particular da Índia, já está bem estabelecido no mercado que provavelmente o país terá uma quebra na produção açucareira entre 4% a 5%, comparativamente ao que observamos na safra passada. Em números, a safra 21-22 foi responsável por exportar mais de 11 milhões de toneladas do produto, ao passo que durante a 22-23 esse número não deve superar a casa dos 6,5 milhões. Principalmente se considerarmos que boa parte das usinas nas províncias produtoras já encerraram suas atividades para este ciclo. Também é importante mencionar o início conturbado da safra que estamos tendo aqui na região centro-sul do Brasil. Com o encerramento do primeiro mês oficial de safra, o nosso levantamento com as usinas do setor indicam uma quantidade de precipitação para o mês de abril bem maior do que aquilo que nós tivemos, por exemplo, em abril de 2022. Isso significa um início de safra mais úmido e com uma quantidade maior de chuvas, o que tende, além de atrapalhar as operações no campo, diminuir a concentração de sacarose na cana. Olhando para o médio prazo, nós temos aquelas pressões que devem sustentar os preços em patamares elevados, que se tratam basicamente de percepções de que aquele otimismo reservado para a safra 23-24 aqui no Centro-Sul
talvez não seja tão bom assim. O primeiro e mais claro deles diz respeito às probabilidades crescentes de presenciarmos um El Niño durante o segundo semestre de 2023. Na imagem que coloco a vocês, é apresentado a probabilidade para cada um dos agrupamentos de meses da ocorrência do efeito climático. Nota-se claramente uma tendência crescente dessas probabilidades conforme o avanço de 2023. Os dados referentes ao mês de abril sugerem uma probabilidade acima de 80% da ocorrência do fenômeno climático durante os meses de setembro e outubro deste ano. Podemos esperar, portanto, uma primavera relativamente mais úmida, com uma antecipação daquelas chuvas de verão que podem comprometer a reta final da safra aqui no Centro-Sul. Isso pode significar que aquela cana que seria colhida na reta final da safra tenha que ser bisada para que sua colheita seja feita somente na safra seguinte. A outra opção seria acelerar o ritmo de colheita, para que toda a cana-de-açúcar seja colhida até o mês de outubro. Isso pode significar, no entanto, uma maturação aquém do que seria ideal da cana-de-açúcar que é transportada até a usina. Além de impactar a produção aqui no Brasil, a ocorrência do fenômeno durante o segundo semestre tende a impactar também o desenvolvimento dos canaviais no continente asiático, o que pode comprometer as próximas safras tanto da Índia como da Tailândia. Outro aspecto que pode dificultar o acesso do açúcar brasileiro no mercado internacional diz respeito à super safra de grãos esperada para este ano. As expectativas sugerem crescimentos expressivos tanto na safra de milho como na de soja, produtos altamente voltados à exportação e que devem competir tanto em espaço físico como em logística e infraestrutura com o açúcar brasileiro, que deve ser mandado ao exterior, o que acaba se tornando um dos fatores que afetam, ainda que indiretamente, a percepção de escassez do produto no mercado internacional. Já no que diz respeito ao longo prazo, vale citar aqui o caso da política indiana, que visa aumentar o percentual de etanol na mistura com o combustível fóssil. Com data planejada para que aconteça até o ano de 2025, essa medida deve direcionar parte da cana-de-açúcar, que atualmente é destinada à produção do adoçante, para a produção do biocombustível. Invariavelmente, essa medida deve limitar a capacidade da produção açucareira do país, o que, mantendo tudo mais constante, deve pressionar os preços no longo prazo. Como estamos falando do segundo maior produtor global, isso pode significar uma mudança no patamar de preços do adoçante, elevando o seu nível de oscilação para níveis acima daquilo observado nas safras mais recentes. Para entender como esses movimentos devem afetar os preços praticados aqui no mercado interno, trago a vocês o seguinte gráfico, onde nas colunas estão representados o preço médio do açúcar desde a safra 2007-2008 e na linha o preço de fechamento do ATR para as respectivas safras. Para tornar comparáveis esses valores ao longo do tempo, foram retirados todos os efeitos inflacionários, de modo que os valores apresentados estão em preços de abril de 2023. Analisando esses dados, percebemos que os anos em que o preço do açúcar se encontrou em patamares elevados coincidem com os anos que o preço de fechamento do ATR também esteve elevado. Assim, caso a curva de contratos atuais do Nova York 11 realmente se concretize, podemos esperar um preço do produto em reais bem acima daquilo observado até nos picos históricos. Naturalmente, isso deve sustentar um avanço expressivo também no preço de fechamento do ATR, com potencial de apresentar o maior valor real já observado na sua série histórica. Então, considerando os preços domésticos dos produtos, já é possível observar uma clara tendência de valorização do açúcar cristal. A atualização das nossas estimativas mais recentes para o indicador apontam um avanço de 20% a 30% no seu preço médio de safra, o que deve jogar o preço de fechamento do ATR para perto da casa dos R$ 1,30. Caso todo esse cenário de preços de fato se concretize, podemos esperar uma safra 23-24 com preços excelentes para o setor. Então é isso, não deixe de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais para se manter atualizado dos movimentos mais relevantes para o setor. Um abraço e até o mês que vem.